Apresentação: Carlão de Freitas. 11h06, está começando CBN Esporte. Hoje, quarta-feira, 23 de outubro de 2024, uma quarta-feira com muita festa para a torcida atleticana. Que vitória maravilhosa sobre o River Plate, 3-0 com show do menino Deivinho. Cadê o Arthur do G1? Não vi ele hoje. Deve estar Nossa, em êxtase, deve né? estar, cara, foi sensacional. Que vitória sensacional do Galo das Alterosas com a vaga encaminhada, vamos com calma, né? Mas a vaga encaminhada para a decisão da Copa Libertadores. E hoje tem macaca, hein? Valmir Bortoleto, será o dia? Você largou mão, né? Tá certo. Valmirzinho, hoje também tem Ponte Preta, amanhã tem um Bugrão contra o Sport. Mas vamos começar com Liga dos Campeões. 9 jogos abriram a terceira rodada da Champions. Destaque claro, hein? Para a goleada do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, 5-2. E a atuação de gala de Vinícius Júnior, autor de 3 gols, hein? Faltando poucos dias para termos aí o melhor do mundo. 3 gols conta muito, hein? Grande Vini Malvadeza. Antônio Lupe, o Guarani já está embarcando para Recife, onde amanhã enfrenta o Sport. O Guarani que vive um bom momento na Série B do Brasileiro. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, pra todo mundo que acompanha o CBN Esportes. Empolgado pela vitória no clássico contra a Ponte Preta, o Guarani viaja até Recife para enfrentar o Sport amanhã às 9h30 da noite na Ilha do Retiro. O Sport, se conquistar a vitória, pode assumir a vice-liderança da competição. Já o Guarani quer somar os 3 pontos para, quem sabe, sair da lanterna e continuar a caminhada, que é muito difícil, de permanência na Série B em 2025. Daqui a pouco, Matheus Bueno, o autor do gol no derby de número 208, gol que deu a vitória ao Guarani, fala da repercussão e também ele vai relembrar um gol que fez contra a Ponte Preta na base do Coxa, que foi idêntico ao gol marcado no derby. Verdade, Antônio Lupe. Ontem a gente estava acompanhando este vídeo, Matheus Bueno. Não tinha nem o bigodinho, né? Matheus Bueno era diferente do atual Matheus Bueno e fez o gol contra a Ponte. Aliás, no primeiro derby, no Brinco de Ouro, o gol também foi praticamente dele, né? Em que ele arranca, ele dá a cavadinha sobre o Pedro Rocha e o Luan Dias, o gol já escancarado, só tocou, mas a jogada realmente foi do Matheus Bueno, pé quente em derbys. Brasileirão, em jogo remarcado da 17ª rodada, o Fluminense venceu o Atlético Paranaense por 1-0, gol de Germancano. Com a vitória, o Flu saltou para a 11ª colocação com 36 pontos. Já o Furacão se complicou de vez, estacionou no Z4 com 31 pontos na 18ª posição. Fábio Scheibe, direto do Principado de Itu, bom dia pra você. O Santos jogou ontem pela Série B e a finalização da preparação do Corinthians, que amanhã tem desafio importante contra o Racing. Fabião, bom dia. Bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. O Santos está muito perto da volta à Série A do Brasileirão. Ontem mais uma vitória em casa, o Peixe fez 1-0 no Ceará, gol de Pituca, e chegou aos 59 pontos na liderança da competição. Pelas contas do técnico Fábio Carille, faltam 5 pontos para garantir o retorno. Já o Timão se prepara para o duelo de amanhã na Neoquímica Arena contra o Racing da Argentina. É o jogo de ida das semifinais da Sul-Americana. Ausente contra o Flamengo na Copa do Brasil, o holandês Memphis Depay é a esperança do Timão para o duelo. Boa. Outro resultadaço ontem, CRB 0, Mirassol 1. Um grande resultado aí para as nossas equipes que estão na luta para sair aí do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. E na audiência rotativa do rádio, o Atlético Mineiro atropelou o River Plate ontem na Arena 3-0. Gostoso falar isso, Antônio Lupe. Com o resultado, o time pode até perder por 2 gols de diferença na próxima terça-feira na Argentina, que estará na final. Hoje, hein? Hoje o Botafogo recebe o Peñarol às 9h30 no estádio Newton Santos. Todos os ingressos vendidos.
Lupe, mais uma decisão na vida da Ponte Preta. Hoje às 7 da noite, a Macaca recebe o Brusque. Recebe o Brusque, buscando a reabilitação na Série B e também precisa da vitória para, quem sabe, sair da zona do rebaixamento. Nenê Santana e Edson Boaro, técnico do Sub-20 e o auxiliar técnico da comissão permanente, vão comandar a Macaca no duelo contra o Brusque. Provavelmente com mudanças no meio, na lateral e provavelmente no ataque. Elvis pode ser uma das novidades na equipe da dupla que vai comandar a Ponte em busca da vitória contra o Brusque. Partida hoje, 7 da noite, no Moisés Lucarelli. Vitória fundamental para a Macaca sair da posição incômoda em que se encontra e, claro, esquecer um pouco o fiasco no Derby 208. NBA, Los Angeles Lakers e Boston Celtics venceram na abertura da temporada 2024-2025. No primeiro jogo, o Boston Celtics não tomou conhecimento do New York Knicks no TD Garden. Júlio tá com a cabeça inchada. Os atuais campeões venceram por 132-109. O Los Angeles Lakers bateu o Minnesota Timberwolves por 110-103. A partida marcou estreias como a de Bron James, filho de LeBron. O jovem atuou ao lado do pai pela primeira vez como profissional. Boa! E para fechar o nosso giro de manchetes, Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Lanús hoje, às 7 da noite no Mineirão, pela primeira partida da semifinal. Belo Horizonte vivendo um clima de decisão, hein? Ontem Liberta com o Galo e hoje a Sul-Americana com o Cruzeiro. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 19991869070. 991869070. 11 horas 13 minutos, o CBN Esportes comandado por ele, Valmir Bortoleto. Hoje tá offline. Tá offline, hoje ele não vai. Está em protesto com a macaquinha que decepcionou o nosso Valmirzinho. E o homem online, o homem dos streamings, Daniel França. Apresentação, Carlão de Freitas. 11 horas 13 minutos, nós vamos para o intervalo e na volta tudo sobre Libertadores, preparação do Corinthians, Santos, Ponte Preta, Guarani e muito mais. CBN Esportes Campinas. Tudo começa com uma boa história. E depois de 45 anos, temos muitas para contar. A história da EPTV começou com um sonho. E esse sonho se reinventou a cada realização, reunindo mais de 12 milhões de pessoas em frente à televisão, criando todos os dias o que faz a nossa história valer a pena. A nossa conexão. Isso é entender tudo de gente, da nossa gente. E quais serão as histórias do futuro? A gente não sabe, mas com certeza serão histórias de sonhos, sempre inspirados nos seus. 45 anos EPTV, uma história feita de sonhos. Homenagem CBN Campinas. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. Trânsito. 11h16. Thaís Azevedo, bom dia. Quarta-feira, as ruas, as avenidas, as estradas da nossa região, Thaís. Ótimo dia para você, Carlão, pro Lupe e para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Moraes Salles tem trânsito fluindo bem, sentido Nova Campinas. No sentido centro tem excesso de veículos na saída do viaduto Laurão. Quem segue ali pela Princesa do Oeste reduz a velocidade somente na chegada ao viaduto Laurão. No sentido oposto, sentido Vila Lemos, trânsito fluindo bem. A Avenida Norte e Sul tem excesso de veículos sentido Taquaral, da Rua Nuporanga até a Avenida Orozimbo Maia. E no sentido oposto, na saída da Rua Engenheiro Carlos Stevenson. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem um ponto de obras ali na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido Rodovia Dom Pedro, mas por enquanto nada que prejudique o trânsito. No sentido centro, aí sim, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Bela Vista. Carlão. Obrigado, Thaís. Consórcio Embracon, a melhor estratégia para você investir em imóveis sem juros. Acesse embracon.com.br e simule já. CBN Esportes Campinas. Onze horas 17 minutos, Antônio Lupe. Opa, e a galera, hein? Através Tava do desatento. 19991869070. Para quem não sabe, esse é o WhatsApp para você participar Boa. conosco aqui no CBN Esportes. Vamos com as primeiras participações de hoje. Eu começo com a mensagem do Rafael de Freitas. Parente? Não, Ok, sem problema. Bom dia, meus amigos da CBN, tudo bem com vocês? tudo ótimo, graças a Deus. Comigo também tá tudo bom. Que jogão ontem do Galo, hein? E o Daverson? Esse é seleção. Qual atacante hoje em dia faz gols como ele, principalmente driblando o goleiro? Ele tem 33 anos e acredito que merecia uma chance lá. Abraço pra todos, Rafael de Freitas, do Jardim Nova Europa. É, lá perto, da vizinhança ali. Cara, e com relação ao Daverson, né? Nós estávamos fazendo aquela resenha pela manhã. E às vezes a gente encara o Daverson de uma maneira cômica, né? Aquele cara folclórico e tal. Mas não é por culpa do Daverson? Do próprio Daverson. Agora, ontem, cara, ele fez uma partida assim, de craque. 2 gols, assistência, marcou um que estava em impedimento, brigou, catimbou os argentinos, ele levou os argentinos à loucura. Os argentinos ficaram malucos com o Daverson ontem. E que partidaça do camisa 9 do Galo. Foi sensacional. O Ricardo, bom dia, Lupe. Carlão, hoje esse time frouxo da Ponte ganha. Não terá 17 mil torcedores pressionando. Aqui é Ponte. É o Ricardo de Paulínia. Ele tá otimista, mas Sim. criticando aí o elenco da Ponte Preta. Bom dia, Carlão de Freitas. É hora do torcedor da Ponte Pretano começar a viver? De deixar a derrota do derby para trás? Devemos ter fé ainda no Elvis? Nos ajude, ô Oráculo Carlão de Freitas. Alexandre, mais um do Nova Europa, hein? Aliás, Nova Europa é CBN, hein? CBN, o 9 Euro. Alexandre, tô com você, cara. Eu acho que agora passou chorar o que tinha que chorar, lamentar, mas agora, né, o Nenê Santana, Edson Boara tem que sacudir essa rapaziada aí e a Ponte vencer o jogo, até porque, Lupe e meu parceiro Alexandre, se a Ponte vencer, ela vai para a 13ª colocação com 38 pontos e fica aí o quê? A 5 pontos, a 2 vitórias da permanência, né? Assim, a possibilidade matemática já concretizada. Então, por isso, a vitória. Muito importante hoje a Ponte vencer, porém, o Brusque também vive uma situação parecida com a Macaca e vem para Campinas para atrapalhar a vida da Ponte. É tentar esquecer o que aconteceu no domingo e a Ponte vencer o Brusque para dar uma respirada na Série B. O nosso atleta Derivaldo Souza, bom dia, Carlão, Lupe e toda a equipe CBN.
Será que o Palmeiras vai ser campeão? É a pergunta de milhões, hein, Derivaldo? Roberto de Americana, bom dia a todos. Ixi, ele deu uma provocada aqui, hein? O quê? Mas ele tá falando que... Ah, ele é torcedor do Bugre. Falou que hoje vai dar Brusque. Vai dar Roberto Brusque. de Americana, obrigado pela mensagem. Se der Brusque, vamos ver, ó. O Brusque vai a 36 pontos. Passa aí ele, a ponte, né? ele passa a ponte e ele torce por o empate, torce pro Ituano, né, o Lupe? Porque o Ituano vence o Botafogo, vai a 34, o Botafogo fica com 36, o Brusque pode passar, só que as vitórias, né? O Brusque tem 7 pontos. Se bem que o Botafogo tem 8 vitórias. O Brusque vencendo a ponte iria a 8 Qual que é o vitórias. Saldo de gols menos 13, né? Isso, menos 13 o Brusque. O Botafogo menos 13 também. Menos Que 13 loucura, também. hein, cara? Que loucura, que loucura. Mas a gente espera, meu amigo Bugrino, que o Brusque não vença a Ponte Preta hoje. O Rodrigo Pupo, de Campinas. Alguém anotou a placa do rolo compressor que passou em cima do River Plate ontem? Eu anotei a placa CAM. Nossa, coisa linda, coisa linda. E Clube ontem, Atlético Mineiro. o senhor disse que... Eu vou esperar essa bronca pro Arena, mas é Vou uma dar. bronca injusta, meu Não, caro não é Antônio Lupe, injusta, não. porque a arbitragem ontem foi maravilhosa, em alguns momentos até, na dúvida, pro Galo, hein? Gostei não. da arbitragem ontem. Aí, você ontem... Eu vou falar de tarde. Hoje, agora é um programa informativo. Boa, boa, Eu boa. vou ficar mais nervoso no período da tarde no Arena e se prepara. Já tô te dando um recado aqui no ar, hein? Tá certo, Antônio Lupe. Fabião, você iria falar algo, Fábio Scheibe? Não, a gente tá falando sobre a Ponte Preta e a rodada começou muito boa pra Ponte, né? Pensando que Chapecoense, concorrente direto, perdeu em casa, e o próprio CRB também perdeu em casa ontem pro Mirassol. Então a Ponte tem a possibilidade, né, dessa vitória simples hoje, conseguir dar uma escapada e passar alguns adversários, né? Tem esse duelo direto entre Botafogo e Ituano, e o Paysandu tem um jogo difícil contra o Curitiba tentando a última cartada aí, visando uma vaga no G4 da competição. Então a Ponte tem que fazer o papel de casa para poder dar uma respirada, né, O problema é que a tarefa que ela tá tentando fazer em casa, ela não Esse faz. é o problema. Não faz. Porque, ó, se você pegar os jogos em casa da Ponte, só no retorno, hein? Eu já falei isso aqui, porque é o que joga a Ponte Preta pra zona do rebaixamento. Só no retorno, tá? Os jogos em casa. Pontos que a Ponte desperdiçou. Você tá preparado? Então vamos lá. Primeiro jogo em casa foi contra o Goiás, no retorno. Empate. Aí depois 4 derrotas. Operário, Chapecoense, Ituano e América. Depois venceu o Botafogo e perdeu pro Guarani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos em casa. 7 vezes 3, 21. Ela ganhou 4. E outra, ela perdeu dos concorrentes, ela só ganhou do Botafogo. Porque ela perde pra Chape, perde pro Ituano e perde pro Guarani, né? Os concorrentes ali da zona E do se não fosse aquela arrancada com a chegada do Nelsinho, Nossa, 1, ela 2, 3, estaria- 4, 5, 6 vitórias seguidas, a situação tava desesperadora. desesperadora. E falo mais, aquele gol salvador lá em Maceió também foi Nossa. fundamental, porque senão o CRB estava mais à frente e a Ponte mais atrás também, gol no último minuto da Ponte Preta. Né? Cara, é assim, impressionante como a gente vacilou, né? Assim, o Guarani no primeiro turno foi terrível, é inadmissível virar um turno com 11 pontos. E por isso que compromete a campanha do segundo, né? Porque é uma campanha boa, podemos dizer assim, ou mediana, regular, vai. E o que atrapalha esse bendito primeiro turno do Guarani. E a Ponte, ela faz um primeiro turno aceitável e um segundo turno ela coloca tudo a perder. Ei, vou falar pra você, viu? Essa dupla campineira dá muito trabalho, meu Deus do céu. Ô Fábio Scheibe, 11 horas 24 minutos, vamos falar das grandes equipes da capital paulista. Nós temos material do Santos, né, o Lupe, o Carille falando da vitória sobre o Ceará. E também temos o Charles falando pelo Corinthians. É melhor a sonora antes, depois do Fábio Scheibe? Vamos ouvir o que disse o Fábio Isso, Carille? vamos fazer o seguinte, Fabião. Vamos com o Carille, a gente dá uma pincelada no Santos, depois a gente vai com o Corinthians também e observar aí o que fala o Charles neste preparatório para a Sul-Americana. Primeiro o Santos, Antônio Lupe, que venceu o Ceará. 1-0, gol de Pituca. E depois da partida, o Carille foi perguntado sobre o desempenho do Santos, que não foi legal. E o Carille trouxe a visão dele do que aconteceu na partida. A gente desfez muito da bola, lateral na nossa mão, cobrando errado e o Ceará contra-atacando, situações que a gente poderia ter um controle melhor da bola, principalmente no campo ofensivo, para chegar mais perto da área. Primeiro tempo eu gostei, o segundo tempo acho que faltou ser melhor nessa questão.
né? Mas é uma fase final, vamos comemorar. Falta pouquinho aí, 5 jogos aí para decidir nossa situação, né? E ver o Santos em 2025 na Série A, que é o objetivo de todos. Bom, com essa vitória em cima do Ceará, o Santos é o líder com 59 pontos, abriu 7 de vantagem do Vila Nova, que é o 5º colocado. Nos últimos anos, 63, 64 pontos, as equipes conquistaram acesso. E isso está muito próximo. O Santos vai subir. Falta pouco, contagem regressiva. Agora, para título, tem muita gente embolada. Novo Horizontino, Sport, o próprio Mirassol, que é o 4º colocado com 56. Então o Santos vai conquistar o objetivo, que é o retorno à principal divisão do futebol brasileiro, mas para título precisa melhorar o desempenho, porque ontem, se não fosse o Brasão, o Santos sairia da Vila com um resultado nada agradável. O Fábio Chaib, outra coisa, né? Como o acesso, eu acho que é questão de tempo, para o ano que vem o Santos precisa melhorar demais, né? Em todos os aspectos, resolver essa questão do Carille, acho que o Carille fica até o final, mas resolver, qualificar a equipe para o Santos protagonizar em Série A, né? Porque realmente o 2023 horroroso, né? E um 2024 de recuperação, mas mesmo assim, uma recuperação tumultuada, né, Fabião? Exatamente, a impressão que eu tenho quando o Carille fala é que ele está contando os dias, né, para acabar logo essa série B, subir com o Santos e definir a vida, né? Acho que provavelmente não vai ficar para o ano que vem. Há uma grande Corrente, os dois lados né? estão cansados, né? Exatamente, os dois lados está desgastado, exatamente. E o Santos, com mais 5 pontos, consegue essa vaga, né, que é tão desejada, e o Santos subindo para a série A do Brasileiro novamente, mas parece que o Fábio Carille não tá com os dias contados na Vila Belmiro, né? Não tenho nada, ninguém me pagou para falar sobre Carille. E eu não sou advogado do Carille. Sim. Mas eu acho que existe um exagero em críticas. Eu também acho. Sabe por quê? Ontem eu acompanhei o jogo inteiro. O Santos, ele fez um primeiro tempo legal, fez o gol com o Pituca, uma bela jogada do Serginho. E no segundo tempo, o Ceará, precisando do resultado, teve mais posse de bola, teve mais oportunidades de gol. Só que o Carille, ele não pode entrar em campo e segurar os atletas, porque assim, a bola caindo nos pés dos jogadores do Santos, eles queriam atacar de forma desorganizada, tentando lançamentos sem estratégia, sem nenhuma direção. Aí o que o Carille pode fazer? Ele pode entrar no campo, puxar o zagueiro grandão lá, o Jair, falar: Jair, para de lançar a bola pro ataque que não tá dando certo. Porque ele tava gritando na beira do gramado. Chegou uma hora que ele sentou, porque ele viu que não ia resolver nada, porque era lançamento direto da defesa pro ataque. Aí quando a bola saía em velocidade, passes errados, o que o Carille vai fazer? Aí cabe o jogador ter um pouquinho de sabedoria. O time tá ganhando, tá tomando uma pressão absurda. Cuida da bola, fica com a bola, toca. Aí fica difícil também. Aí o pessoal desce a marreta no Carille. Tudo bem, tem as críticas que precisam ser feitas. Por exemplo, a quantidade de lançamentos da zaga pro ataque, coisa absurda. Aí é o que o treinador tem que orientar. Mas ele não pode entrar em campo também, porque o Jair, que é bom zagueiro, formado na base lá do Santos, quebrar todas as bolas lá pros jogadores de velocidade, pro Guilherme, coitado, que terminou o jogo morto. E aí fica difícil. E outra coisa, né? A qualidade do time do Santos. É claro que é um time ainda com resquícios de Série A, por exemplo, o Juliano é um jogador de Série A, o próprio Gil, o Juliano não jogou ontem. O JP Sherman, acho que é um jogador que tem potencial para a Série A. Os meninos, os volantes, o Pituca e o Schmidt. Agora, com todo respeito, gente, o Serginho, apesar de ter participado do gol, lançamento e tal pro Pituca, mas não é jogador para ser o armador do Santos, né? Mesmo numa Série B. E outros jogadores também duvidosos, né? Então o Santos é um time que dá para brigar pelo acesso, está brigando e vai subir. Agora, é um time muito abaixo da tradição do Santos. Por isso que eu falei pro Fábio Chaib, o Santos pro ano que vem é qualificar demais essa equipe para protagonizar em Série A, disputar um Campeonato Paulista para chegar, né, disputar um Campeonato Brasileiro para ficar lá na frente, porque o Santos é gigante, o Santos é tradicional, não pode ficar aí, de repente, num bate-volta. Já pensou o Santos num bate-volta, né, numa Série B em 2026? Aí seria inadmissível. Então, muito trabalho para essa diretoria, capitaneada por Marcelo Teixeira, pro ano que vem. Ainda tem um tempinho antes do repórter,
Podemos ouvir o Charles? Acho que dá tempo, Charles? Vamos lá falar do Então Corinthians. ouve o Charles e a gente comenta o Corinthians na volta, né, do repórter. Porque amanhã tem o primeiro jogo da Sul-Americana, semifinal Corinthians e Racing da Argentina. O Charles falou da preparação do Timão. Uma competição importante pra gente. Temos outra decisão agora na quinta-feira. Campeonato importante, campeonato que a gente quer muito vencer. Então estamos trabalhando nesses últimos 2 dias aí pra ver o que a gente pode arrumar pra gente fazer uma grande partida. Se Deus quiser trazer um bom resultado nesse primeiro jogo, que é importante. Então, uma escola diferente da nossa, né? Uma escola argentina de muita força, de um jogo muito truncado, muita força dentro de campo. Então, tomar todos os cuidados possíveis, né? Vai ser um jogo duro, um jogo fisicamente muito duro, e tomar as precauções pra gente fazer um bom resultado aí. Se Deus quiser sair com uma vitória nesse primeiro jogo, que vai ser muito importante. Então, final de temporada, né? Grande desafio, grandes jogos ainda até o final. Então, manter concentração, nível sempre lá em cima. Sabemos que cada jogo é uma final. E manter esse foco aí para as próximas rodadas do brasileiro, e para a gente trazer bons resultados, se Deus quiser, ir buscar um título e dar continuidade ao nosso trabalho. Neoquímica Arena lotada amanhã, precisa de um bom resultado, porque o jogo da volta acontece lá na Argentina. El Cilindro de Avejaneda. 11h31, repórter CBN. Na volta, a gente debate esse Corinthians. Repórter CBN. Quarta-feira, 23 de outubro de 2024. O presidente Lula culpou os países ricos pela crise climática que atinge o mundo atualmente. Em discurso na cúpula do BRICS, por meio de videoconferência, ele cobrou das nações desenvolvidas o pagamento anual já prometido de 100 bilhões de dólares para ajudar os países mais pobres a enfrentar o problema. Diante do presidente Vladimir Putin, Lula também defendeu uma negociação de paz para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. O escritor carioca, poeta e letrista Antônio Cícero morreu aos 79 anos. A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras, que ele integrava desde 2017. O escritor sofria de Alzheimer. Antônio Cícero era irmão de Marina Lima e colaborou com letras de músicas da cantora como Fugaz e Pra Começar. Segundo o colaborador da CBN, colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim, ele foi submetido a uma eutanásia na Suíça. Antônio Cícero foi cremado e as cinzas serão trazidas ao Brasil pelo companheiro. A Polícia Federal e a Receita fazem uma operação em Belo Horizonte contra um esquema de venda de créditos falsos para quitação de dívidas com a União. O sócio de um escritório de contabilidade intermediava a operação. Mais de 10 empresas e até prefeituras participavam da ação fraudulenta. Segundo a investigação, os criminosos pretendiam quitar mais de 100 milhões de reais em impostos de maneira ilegal. O Ministério da Saúde está reforçando a vacinação das crianças no município de Oiapoque, no Amapá. A Organização Pan-Americana de Saúde confirmou a presença do vírus da polio em águas do esgoto da Guiana Francesa, que é vizinha. Apenas 35% das crianças da cidade estão imunizadas contra o problema. O objetivo é chegar a 95%. O último caso de pólio no Brasil foi em 1989. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h35. Fábio Charles, você acompanhou aí o Charles, meio-campista do Corinthians, falando sobre a preparação, jogo de amanhã contra o Racing. E aí, dá para o Corinthians estabelecer uma vantagem ou é jogo duro diante de La Academia? O Corinthians tem que pegar justamente o jogo de ontem do Galo contra o River Plate, né?
Historicamente, a Neoquímica Arena é um lugar de muita pressão da torcida, assim como foi ontem na Arena MRV, o Corinthians fazia o resultado em casa, porque a gente está falando do Racing, né, um time que, assim como o River Plate foi o melhor da primeira fase na Libertadores, o Racing foi o melhor da primeira fase na Sul-Americana e vai querer levar esse jogo para a Argentina. Caso o Corinthians consiga uma boa vantagem amanhã, já facilita as coisas, né, porque jogar na Argentina a gente sabe que é complicado. Mas o Corinthians também está numa sinuca de bico, né, porque o principal objetivo é sair da zona de rebaixamento. Apesar do bom resultado ontem, na semana passada contra o Atlético Paranaense, a situação do Corinthians ainda é complicada, né? Tá habitando a zona de rebaixamento e na próxima rodada tem um jogo importantíssimo contra o Cuiabá. Então não sabe se Ramon Dias vai poupar forças ou não, mas o Corinthians tentando chegar numa final aí, né, Carlão? O Corinthians buscando aí a Copa Sul-Americana e tem essa decisão realmente contra o Cuiabá, segunda-feira, 28 de outubro, lá na Arena Pantanal. 11h36, Antônio Lupi e a galera, hein? Está participando? Vamos para o segundo giro de participações. Por que será que no Real Madrid o Vini Júnior joga bem na seleção, não vai nem a pau? É o Rogério Pauletti de Sorocaba que faz essa pergunta. O Real Madrid treina, né? Sempre, entrosamento. O Vini está completamente adaptado aos companheiros, ao clube. E seleção é aquela, uma semana, né? Então, ele acho que não tem... E o Real Madrid é a seleção, né? O Real Madrid é mais qualificado, né? Durma com um barulho desse. O Real Madrid é mais time que a seleção brasileira. E lá o Vinícius Júnior está completamente à vontade, um esquema em que ele está adaptado também, por isso ele joga muito no Real Madrid, sem dúvida alguma. Bom dia, Lupe e Carlão. Aonde a ponte foi se enfiar, hein? É o Ronaldo que tá mandando mensagem aqui pra gente. Everton de Campinas, deixamos de ter equipes na Série A para termos equipes que brigam pelo rebaixamento todo ano na Série B. Triste o futebol de Campinas. Valeu pela mensagem, o Everton. Anselmo também tá aqui. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Saudações tricolor. Guarani sai do Z4 e a ponte permanece. Anselmo. Falou que hoje o Brusque vai vencer a ponte. O pessoal não tá muito otimista não, hein, cara? Mas... culpa da própria ponte, né? Ela que tem passado esta falta de otimismo para os torcedores. O Gilmar, lá de Sumaré. Bom dia, Carlão. Opa! É verdade que o contrato do atacante do Corinthians, o Depay, tá para ser rescindido? É por causa daqueles problemas com as empresas, né? Com a Bet, que patrocina o Corinthians e tal, porque ela que ajudou, né, Fabião? Ela teve um percentual importante na chegada de Memphis Depay. Você achou que ela que paga o salário, inclusive, mas ela já foi regulamentada, já está autorizada a operar no Brasil, então continua a mesma coisa, o contrato continua vigente e o pagamento do salário continuará. Caso o Corinthians caia, aí sim, Memphis Depay não vai continuar um timão, já está estabelecido em contrato isso, né? Boa. Você deu uma deslizada hoje no CBN Campinas, achou que isso ia passar e não passou. Ed Fernando YouTube, avisa ao Carlão que o jogo do Corinthians é amanhã. Mais cedo, ele falou que seria hoje. Eu entrei no estúdio e eu pedi desculpas a Sandra e ao Filipinho, abracei o Filipinho, tão carinhoso. A ansiedade é tanta para o jogo de amanhã do Corinthians que eu acabei antecipando um dia. Mas boa lembrança aí. Ed, né? É o Ed. Um abraço, valeu. Tá no YouTube, hein? Estamos no YouTube com imagens boa, também. Boa, barra CBN Campinas. O Cris Alvione, bom dia, Carlão, Lupe, tamo junto, Xeronal. Eu respondo porque o Vini joga bem no Real Madrid. Porque lá não tem perninhas, que nem na seleção. Aí fica fácil. É a opinião do Cris Alvione que mandou aqui. É um polêmico, hein? O Oscar Shinkai. Oscarzinho, não te encontrei no fim de semana, Oscarzinho. E a mensagem dele foi simples. Bom dia, CBN, em tempo, passando apenas para deixar um abraço para meu amigo Carlão. Tamo junto, abraços. Encontrei o Oscarzinho na sexta-feira, no aniversário do meu sobrinho, o Pedro. Aliás, ontem também foi aniversário da minha sobrinha, a Letícia, que Deus ilumine a Letícia também, filha do Buiu, meu cunhado, meu parceiraço. E a Letícia, a nossa princesinha. Shinkai, eu só te vi na sexta-feira. O fim de semana achei melhor não te encontrar, meu parceiro. Um abraço. Vamos tomar uma. 11h40. Antônio Lupe, vamos de macaca. Aí depois a gente fecha essa preparação do Guarani também, que vai para Recife.
Recife para tentar aí atrapalhar a vida do esporte na luta pelo título da Série B, Lupi. A gente começa com quem que eu me perdi todo? Vamos começar com o Macaca e depois a gente vem com o Guarani que está no Pássaro de Prata rumo a Recife. Aeroporto de Guararapes. Muito obrigado, Carlão de Freitas. Ponte Preta. Você ajudou a mim e a Valmir Bortoleto também, que ficou um pouco confuso. Maluco. Vamos falar da Macaca, então, que hoje tem compromisso importante, 7 horas da noite. A Ponte encara o Brusque no estádio Moisés Lucarelli. A Ponte está dentro da zona do rebaixamento, 17ª colocação, com 35 pontos. O Brusque, de Santa Catarina, é o 18º, 33 pontos, portanto, é um confronto direto de duas equipes que têm como principal objetivo dentro da competição a permanência para 2025 na Série B. A Ponte foi para Itu, realizou toda a preparação para o jogo longe de Campinas, depois da derrota para o Guarani no Derby 208. Nelsinho Batista entregou o boné, a Ponte ainda não anunciou um novo treinador e hoje Nenê Santana, auxiliar técnico da comissão permanente, e Edson Boaro, técnico do Sub-20, eles serão os responsáveis por comandar a Ponte Preta no duelo contra os catarinenses. Em relação ao time, o atacante Gé está fora do jogo, cumpre suspensão pelo 3º amarelo e contra o Mirassol também está fora porque foi expulso, ou seja, 2 jogos de suspensão. Em relação à formação que deve entrar em campo, como a preparação foi longe, são poucas as informações, mas existe sim algumas novidades, como por exemplo a volta do Emerson Santos, que estava suspenso no derby. Também tem a possibilidade do Elvis ser o titular no meio-campo da Ponte Preta. O ataque, sem o Gé, o Gabriel Novaes voltando a ser o referência, com provavelmente Dodô e o Iago Dias no setor de ataque. Na zaga, o Akin deve ser relacionado, mas como opção no banco de reservas. E não descarto também mudança na lateral esquerda. Pode ser que o João Gabriel, que estava atuando improvisado, até porque é um lateral direito, deve ir para o banco ou até mesmo para a lateral direita na vaga do Luiz Felipe. Então são várias dúvidas nesse time da Ponte Preta. Pedro Rocha continua fora, o Luan Ribeiro no gol da Ponte Preta. Provável Ponte cheia de ous. Luan Ribeiro, Luiz Felipe, ou Inocêncio, ou João Gabriel, Matheus Silva, ou Nilson Júnior, além do Joilson. Risso deve ser o titular na esquerda, Emerson Santos, Castro ou Ramon e o Elvis, Dodô, Iago Dias e o Gabriel Novaes. É o provável não, né? É o que a gente está trabalhando aí com essa projeção de equipe da Ponte Preta. A definição momentos antes da partida é muito difícil a definir esse time da Macaca que vai enfrentar o Brusque, que também vem numa situação desesperadora, perdeu em casa a última rodada para o CRB e viu a situação ficar cada vez mais complicada. Tanto é que lá em Santa Catarina, esse jogo contra a Ponte é uma decisão. E quem está falando isso não sou eu, é o Roney, lateral do Brusque, que concedeu entrevista coletiva. É um jogo extremamente difícil, né? Um confronto direto, onde possibilita a gente ganhando a partida, a gente sair da zona do rebaixamento ou pelo menos deixar-nos bem próximos da saída. E a preparação, embora um pouquinho mais curta essa semana, com 3 dias de treinamento, acredito que a equipe está bem preparada, a gente vem numa evolução muito boa e a gente está pronto para ir lá e buscar os pontos necessários. Não, com certeza, como você falou, né? A gente tem a maioria dos jogos confrontos diretos e isso nos possibilita ter uma chance maior de sair dessa zona desconfortável. E acredito que com o trabalho e a evolução que a gente está tendo, a gente consiga almejar os pontos necessários e a gente conseguir se livrar dessa zona tão incômoda. Matheus Nogueira, Roney, Jansson, Wallace e Torres. Rodolfo Potiguar, Paulinho e Agustin Gonçalves. Paulinho Mocelin, Diego Tavares e Rodrigo Poleiro. Esse deve ser o provável Brusque, que ainda não venceu como visitante na Série B e hoje é o adversário da Ponte, 7 horas da noite, com transmissão aqui da CBN Campinas, com a narração de Marco Guarizo, comentários de Carlão de Freitas. Eu estarei nas reportagens e Júlio Nascimento na apresentação e também no Central da Bola. Cara, Lupe, não tem nem o que falar do time, né? Quem vai jogar, é muito complicado tentar decifrar essa Ponte Preta.
Agora, a obrigação da Ponte é de vitória e também de restabelecer do golpe forte que sofreu no domingo, né? Então, mentalmente, fica uma interrogação de como a Ponte vai reagir no jogo de hoje, num jogo ultra importante, né? Um jogo que de repente pode, não vou dizer encaminhar a permanência, mas dar uma boa margem para a Ponte permanecer na Série B. Então, olha o tamanho dessa partida e no momento péssimo da Ponte, né? Um momento terrível, perde para o Guarani, da maneira que perdeu, com todo um clima positivo criado pelas arquibancadas. O time não tem um caminho, não tem uma formação, tanto é que é decifrar realmente essa equipe da Ponte. Ou seja, é ultrapassar todos esses obstáculos para vencer um jogo importantíssimo que de repente vale a temporada, né? Vale a temporada. Se levarmos em conta a situação do Brusque e a situação do Derby, esquecendo toda a rivalidade, o jogo é até mais importante do que o do domingo. Olha só a responsabilidade da Ponte. E de falar de um time que não passa nenhuma confiança, né? Qual que é a confiança que o torcedor sente hoje? Então é justamente ter uma energia positiva. O torcedor que for ao Moisés Lucarelli, ele vai ferido, vai machucado, mas ele vai precisando apoiar. Eu acho que hoje as vaias não serão importantes durante a partida. Eu acho que depois, ganhando ou perdendo, o protesto é válido, mas durante o jogo eu acho que tem que ter ali um apoio para passar um pouquinho de confiança que resta para esta equipe, para vencer e tentar navegar em águas mais calmas. Mas jogo dificílimo, não dá nem para apontar um favorito, né? O Brusque vem muito mal e a Ponte, essa coxa de retalhos aí. Momento difícil, mas que a Ponte tem a obrigação de superar. O Wilson Rocha mandou aqui que hoje a Ponte, a Macaca, ganha e jogando bem. Wilson Rocha foi quem mandou a participação aqui. Abraço, aqui é o Edu do Táxi que mandou... Eduzinho. Ixi, esse aqui eu vou ler daqui a pouco, porque é do Guarani. Boa. E o Cleiton, bom dia, amigos. É impressão minha ou o Carlão simpatiza com o Timão? Acertou. Corinthians? Acertou. Eu gosto dos grandes clubes da capital. Acertou. Gosto. Corinthians, a torcida do Corinthians me chama muita atenção. O Santos de Pelé também, o São Paulo de Tele Santana e o Palmeiras de Vanderlei Luxemburgo. São as equipes grandes que me chamam a atenção. Entendeu? Sim. Te convenceu? Não. Não? 11h48, temos um intervalinho e o Lupe vai voltar com o Hora do Vôlei. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Vamos lá com a Hora do Vôlei aqui na CBN para informar o resultado de ontem. O Guarulhos atropelou, na verdade atropelou não, né? Venceu o Blumenau por 3-1. Jogo válido pela primeira rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Hoje, dia 23, mais 3 jogos. Tem SESI e Neurologia Ativa, que é de Goiás, que subiu da B para A, para a Superliga A. Tem Joinville e Suzano e também São José contra Minas. Jogos todos da primeira rodada. Ontem, pela Superliga Feminina, também, ontem foi 22, certo? Isso, certo. 22. Ontem nós tivemos a vitória do Praia Clube para cima do Brusque,
por 3-0 pela Superliga Feminina. Esse jogo aí foi antecipado da 10ª rodada. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h51. Hoje, 23 de outubro, seria aniversário do rei do futebol, Pelé. Opa! Isso, 84 anos. 84 anos do rei Pelé, 1940. Ei, Pelé. Que falta, hein? Meu Deus do céu, tá louco. O Cleiton fala assim que você deu uma de Rolando Lero. Fui bem, gostei. Gosto do Rolando Lero. Bom dia, equipe da CBN. A Ponte ganha hoje 2-0. Reginaldo de Campinas. A Ponte encaminha permanência hoje. É o final do telefone 9837. Quem mandou mensagem? Carlos Augusto, do Jardim Itatiaia. A Ponte hoje com certeza ganha e sai do Z4. Quanto ao Carlão de Freitas, ele simpatiza com todos os da capital, mas perde o sono com o Corinthians. Porque corintiano que é corintiano, perde o sono com este time atual. Gostei. Você tá indo bem, Fui né? bem, fui bem. Midiáticos da CBN Campinas, pelo amor de Oxalá, que alguém fale para o tal de Dodô da Ponte de jogar sério e sem firula. Domingo, no jogo difícil, ele quis dar lambreta. É o Léo do Centro que mandou mensagem. Bom, Antônio Lupe, 11h53. O Guarani rumando a Recife para tentar surpreender o Sport, encaminhar não, mas pelo menos sair desta situação do Z4 da Série B, Lupe. Dependendo do que acontecer na rodada, e se o Guarani diminui a diferença. Diminui a diferença e pode sair da lanterna. Boa. Já é um grande feito para quem ficou praticamente todo o campeonato na última colocação. Só que a gente sabe que é bem difícil, porque o Sport, adversário do Guarani, o jogo acontece amanhã, 9h30 da noite, vai jogar na Ilha do Retiro, buscando ainda acesso e título, e provavelmente um caldeirão lá em Recife. Mas o Guarani vem empolgado pela vitória em cima da Ponte Preta no derby de número 208 que aconteceu no último domingo, jogando fora de casa, quebrou um tabu que durava 15 anos sem vencer no Moisés Lucarelli. E ontem tivemos entrevista coletiva com o autor do gol da vitória do Guarani em cima da Ponte Preta, o Matheus Bueno, que falou da repercussão nas redes sociais. Foram feitos vários memes com o gol marcado, e ele também lembrou de um gol em que marcou em cima da ponte quando defendia o Coritiba. Matheus Bueno fala na CBN. Assim, eu acompanho bastante a rede social, mas eu não muito, assim, porque quando a gente está no momento, teoricamente, de vitória é uma coisa, e quando a gente não está no momento de derrota é completamente o oposto. Então, mas sim, tenho acompanhado as coisas, os vídeos que tem viralizado, os comentários, tudo. E feliz de tudo isso que está acontecendo. A gente sabe da importância que é esse derby. Foi muito... Pra gente sair vitorioso, a gente teve que trabalhar muito. E, cara, isso fortaleceu, uniu mais o nosso grupo ainda mais depois de uma vitória como essa. Tudo bem, Bueno? Antônio Lupe, da Rádio CBN.
Outra coisa que causou uma curiosidade é que o seu gol saiu de perna esquerda, né? Você acabou puxando para o meio e o único espaço que tinha era aquele, e você foi muito feliz na conclusão. Primeiro, uma curiosidade, foi o seu primeiro gol de perna esquerda na carreira, porque você não faz tantos gols, e se você já teve uma experiência parecida em outro clube, formado na base do Coxa, não sei se você participou de outros clássicos lá também, mas sair como herói, como é que foi isso para você, essa sensação depois de uma vitória? Cara, foi a primeira vez que eu senti isso. Como você falou, não sou de fazer muitos gols, e fazer um gol no clássico, um jogo tão importante no ano pra gente, quebrando um tabu de 15 anos, cara, eu fiquei muito feliz. Não sem explicação, assim, um sentimento muito bom. E o gol, eu até tava vendo esses tempos, quando eu estava no Sub-20 na base do Coritiba, eu fiz um gol contra eles de perna esquerda também. Contra a Ponte Preta, no Sub-20. Tava no Coritiba, eu fiz um gol contra eles. É praticamente a mesma jogada. Eu venho, corto e chuto de perna esquerda. É praticamente o mesmo gol no Sub-20. Mas no profissional não tinha feito nenhum ainda. Só esse. De perna esquerda, foi o primeiro. Olha só. Primeiro gol de perna esquerda num clássico onde ele tem um gol. Quem quiser ver esse gol, a comparação, inclusive o Globoesporte.com fez uma matéria, tem os dois lances. A diferença, eu acho que é a força que ele bate na bola e o início da construção da jogada. Mas a finalização é praticamente do mesmo local e de perna esquerda também. Então o Matheus Bueno, que viajou para Recife, deve ser o titular. Acredito que o mesmo time que entrou em campo no derby deve ser o mesmo utilizado pelo Alan Al no duelo contra o Sport. E deu muito certo, né? O Guarani fez um segundo tempo muito bom diante da Ponte. O Matheus Bueno é bom jogador. Viveu altos e baixos nesta Série B, mas cresceu nas últimas rodadas, não à toa. Foi o herói domingo do Guarani ao marcar um belo gol contra a Ponte. 11h57, a gente volta no Arena às 4 da tarde, depois também vamos prosseguir com Ponte Preta e Brusque. Até lá! Repórter CBN.